Muito bem, boa noite a todos, boa noite, bem-vindo a todos para mais um ano de estudos, né? Continuando esse livro da Joana, da série psicológica de Joana de Ângeles, nós estamos estudando o livro Autodescobrimento, uma busca interior. O ano passado nós fizemos praticamente a metade, agora nós vamos começar a partir do capítulo 7, né? E hoje nós vamos falar sobre o ser subconsciente. Ela vai trazer as questões do subconsciente e três tópicos, né? Computação cerebral, reciclagem do subconsciente e subconsciente e sonhos. Hoje nós vamos falar de computação cerebral. Eu estava comentando agora há pouco que essa aula era para ser da nossa colega Andréia, lá de São Paulo, né? Mas por uma questão pessoal, ela não está conseguindo fazer esse semestre as aulas, e eu falei, seria um grande presente no colo dela, porque ela é da abordagem TCC, né, e nesse capítulo, a Joana traz bastante, um pouco esse conceito dessas abordagens, né, da TCC, né. Então, hoje ela vai falar do computação cerebral. Como eu não sou da TCC, eu trago de uma outra forma esse conteúdo, né, do entendimento dela. E eu gostaria que todas as pessoas que pudessem contribuir, pode interferir, tá? Eu vou apresentar, mas qualquer pessoa pode pedir para falar e acrescentar e contribuir, tá? Com o aprendizado, tá? Colocando o que está entendendo, cada um às vezes está entendendo de uma forma diferente do que eu estou colocando, tá bom? Porque Ok? aqui é um grupo de estudos, né, Maria? Então todo mundo Isso. participa. É um grupo que todo mundo pode participar, né? Pode participar no final ou pode também participar ao longo do texto que eu vou apresentar, tá bom? Eu vou apresentar o texto dela, né? Então vamos lá. Ela começa falando, né, computação cerebral. O cérebro humano pode ser comparado a um computador especial de elevados recursos e intrincados mecanismos que escapam à mais sofisticada tecnologia para penetrá-lo integralmente. Ou seja, nós ainda não conseguimos penetrar completamente, mas é uma máquina extremamente fantástica, né? Realmente, quando eu fui estudar o cérebro humano, as sinapses, os neurônios, eu tinha uma sensação assim maravilhosa que eu falava, não, que Deus existe mesmo, né? Porque alguém para criar algo com tanta sofisticação é assim, é uma inteligência extremamente elevada, assim, que foge à nossa compreensão, né? Então a gente não consegue sequer compreender como que funciona o cérebro. Imagina você criar alguma coisa nessa complexidade, né? Então ela vem trazer isso, mas assim ela diz que escapa à tecnologia, talvez atual. Pode ser que, com o tempo, a gente comece a compreender um pouco mais esse cérebro, né? Então, ela vem falar dessa máquina, né, do cérebro, essa parte física, né, do cérebro. Aí Maria, ela, oi, Maria, pode falar. só não esquecer de descrever a imagem por conta dos colegas Ah, que dos colégios, é verdade. Os colegas os que têm colegas têm, visão ou têm questões de é, visão, né? aham, têm Aqui problema eu da trago visão. uma imagem de um cérebro mesmo, todo colorido, né, com as veias cada uma de uma cor diferente e, e todas as partes desse cérebro, né, inclusive o tronco cefálico ali, e de uma forma bem colorida, assim, bem gostosa a imagem, né? Uma imagem não real, assim, né? Uma imagem mais alegórica. Bom, para começar, já que ela faz essa analogia, né, do cérebro com o computador, eu trouxe aqui uma brincadeirinha, né, para a gente fazer também essa analogia, né? O que seria um hardware, né? Seria o corpo físico, os neurônios, o sistema operacional de um computador poderia ser considerado a genética e a organização neural, os drives, os reflexos e as funções vitais,
E os aplicativos, né, aqueles aplicativos que a gente tem, cada um tem um aplicativo, seriam as habilidades, conhecimentos e comportamentos. Atualizações desse sistema, né, desses aplicativos, estariam na aprendizagem, na experiência. E os traumas, viés e os viés cognitivos poderiam ser considerados bugs, né, que é o que não dá certo ali na coisa. E a reconfiguração, a neuroplasticidade, é essa capacidade que o cérebro tem de se reconfigurar, né? Assim como no computador a gente faz uma reconfiguração. O cérebro tem essa capacidade de, de, de se modificar, né? Inclusive fisicamente, né? E aí a gente teria os apps que já vem instalado, né? E os que a gente e os aprendidos. Então, os instalados seriam os reflexos, as emoções básicas, né? O reconhecimento, curiosidade, coisas que também estão presentes nos animais também. Então, esses apps já estariam instalados nesse nosso cérebro quando a gente chega, né? E tem os aprendidos que seriam ligados a idioma, habilidade motora, a parte emocional e social, crenças e valores, né? A leitura, matemática, todos esses raciocínios mais lógicos seriam os apps que a gente vai instalar depois, né? Que a gente aprende depois do nascimento, né? Continuando essa analogia com o computador aqui. Então, a imagem também, ela traz essa imagem, né? De computadores e com os apps para serem instalados, né? Mas na visão reencarnacionista, que é o que a gente estuda também no Espiritismo, esses aplicativos que a gente vai, que seriam os aplicativos que vão ser instalados, que seriam instalados depois, para a visão reencarnacionista, esses aplicativos eles já estariam instalados também, né? Eles já viriam instalados a partir de outras encarnações, né? Então, eles já viriam pré-instalados, porém ainda não conscientes. Eles estariam nesse subconsciente, ela vai falar de inconsciente, mas estaria também nesse inconsciente, né? E uma das funções do autodesenvolvimento seria trazer esses conteúdos para o consciente, mas eles já estariam instalados lá, mesmo antes do nascimento, né? E a Joana traz essa fala, né? A criatura humana possui os potenciais íntimos para a plenitude, ou seja, já está lá, instalado, que aguardam ser desvelados, qual uma gema preciosa que se oculta no cascalho grosseiro. Então, embora eu vá desenvolver ou aprender, eu já tenho uma pré-instalação de todos esses conteúdos, né? Aqui também fazendo analogia ainda com o computador, né? As atualizações poderiam ser o aprendizado, excesso de estresse excessivo poderia causar lentidão, como no computador, também a causa, calma, os bugs, né? Como corrigir tudo isso, né? Através da terapia e reconfiguração feita através da neuroplasticidade e hábitos ruins, os aplicativos inúteis, né? Maria, Oi. o William levantou a mão. Oi, William, vamos lá, pode falar. A hora que você falou que a Joana, você trouxe uma frase da Joana de Ângeles, né, assim que a gente traz alguns aplicativos inatos que nos levam à plenitude do ser, né? Você sabe que já tem um teórico, o nome dele é Peter Garayev. Hum, Ele fala de um holograma de DNA, onde o DNA já possui todas as informações do nosso ser pleno. No uhum, máximo da plenitude que a gente pode chegar, isso já é um estudo de um teórico, já. Isso já é ciência, né? ciência. Uhum, Isso que a Joana de Angelis escreve lá atrás, hoje já é ciência. é, Então, o Garayev, ele traz essa informação de holograma, onde a gente já tem uhum, toda a informação pronta no DNA e que a gente só precisa trazer isso mesmo, deixar o ambiente favorecer todas essas habilidades aí. Só esse isso. aprendizado, trazer para a Maria, consciência lúcida, né? Isso. Maria, você tá fácil aí com o livro para saber a edição desse livro, a primeira?
Eu acho que vai ser 93, 94, por aí, né? A Eu acho. edição, deixa eu ver aqui, volume 6. A minha é 19ª de Ah, tá. dois Na mil e primeira. vinte e Não tá três. aí, não tá na primeira edição, não consta aí. Deixa eu ver se eu acho que é quando que é a primeira edição. Isso aqui é o ano? Eu acho que é melhor achar aqui na abertura, é de 94. Aí, ó, de 30 na 94 mesmo. abertura, ela faz abertura em 30 de novembro de 1994. Então, É, nós estamos com pois é, vinte pensa. e seis mais 6 32 anos, né? É, De uhum, criação do livro. E em 32 anos aconteceram muitas coisas, né? legal. Muitas descobertas, né? Nessa área da inteligência artificial, tudo, né? Então, né, retomando o assunto que o William completou, ampliou, a gente já tem, né, no cérebro essa capacidade de desenvolver, já está lá, né? Não é, a criança não é um pano branco, com a mente branca, que tem que aprender tudo, né? Aí a gente vai observar isso nas diferentes criaturas, né? Cada criança tem uma habilidade, então aqueles conteúdos já aprendidos em outras encarnações, a pessoa já traz isso desenvolvido, ou seja, a moralidade já chega um pouco mais desenvolvida em uma pessoa do que na outra, a inteligência pode vir, né? Mais desenvolvida numa pessoa do que em outra. Então, todas as habilidades, elas já tem um diferencial. Todos os seres, a gente vai ter uma biologia muito similar, muito parecida, né? Um cérebro físico parecido, mas com uma capacidade, como o aplicativo já tem uma qualidade melhor, ele vai se desenvolver melhor, né? É como se fosse um aplicativo mais especialista, né? Mais especializado. Bom, aí ela voltando aqui. Ampliação da capacidade, né? Que é esse título eu coloquei. Como que se amplia essa capacidade, né? Então, ela vem trazendo, registrando a mente e transformando-a em pensamentos dedutivos pela razão lógica e lógica que partem de um caso específico para uma elaboração de uma teoria, e os indutivos, quando crescem de uma teoria para um caso específico, essas ideias ficam digitadas nos sensores do subconsciente antes de se fixarem no substrato do inconsciente profundo, né? Então, só para que eu coloquei o que que é pensamento dedutivo, né? O pensamento dedutivo, ele chega, é, ele pega um geral e deduz o específico. Então, como exemplo, todos os animais são mortais, né? O peixe é um animal, logo, o peixe é mortal, né? Então, é uma dedução, né? Método indutivo é o contrário, né? Todo gato é mortal, todo cão é mortal e todo pássaro é mortal. Todo peixe é mortal, logo, todo animal é mortal. Então, tanto no dedutivo quanto no indutivo, a partir do momento que você elabora, né, você chega a um resultado, né? Então, é muito utilizado isso em todos os estudos, nas filosofias, né? Acho que até o Kardec usou bastante esse método dedutivo, né? Que ele fazia as perguntas de um, de outro, tal, e aí, a partir dali ele tirava a melhor resposta, né? Então, ele está usando essa, essa mente, né, que está elaborando novos pensamentos, né? Aí isso pode ser uma coisa muito bacana, porque faz um desenvolvimento cerebral. Existem os riscos, né, de você fazer pensamentos dedutivos, indutivos, a partir de bases equivocadas, né, e também gerar problema. Hoje a gente vê bastante isso, né, é, essas lógicas, né? Se isso é assim, o oposto é assim, né? E aí eu tiro uma conclusão a respeito disso, né? Mas ela não está colocando isso com essa preocupação. Ela está colocando assim somente a parte positiva, né? De você pegar um pensamento e conseguir elaborar ele. Então,
ela vem dizer assim que a partir desta elaboração de pensamentos, né, essas novas ideias, porque eu tinha uma ideia X e agora eu crio uma ideia nova, né? Então, a partir dessa nova ideia que eu deduzi, ou que eu induzi, né, eu, isso vai criar uma nova, um novo registro no subconsciente, né? E ela diz que fica no subconsciente antes de se fixarem num consciente mais profundo, né? Ela vai ficar numa camada intermediária, né? Isso também a gente já tem um pouco de conhecimento, né? Mas vamos falar um pouquinho também a partir dessa teoria aí. Em razão disso, o hábito de pensar desenvolve-lhe as possibilidades do entendimento, especialmente pela decorrência de ideias elaboradas, né? Isso que eu estava falando. Você elabora a ideia, então vai ampliando, né? Quanto mais você pensa e pensa novos pensamentos, você cria novas redes neuronais e novas fixações mentais, né? Então, não basta anelar por essa ou aquela conquista. Não adianta eu desejar, né? É imprescindível insistir e perseverar, de forma que a potência da ideia, dessa nova ideia, da ideia inusitada, predomine sobre as que já se encontram arquivadas comandando os acontecimentos. Então, o que que eu entendi que ela está dizendo aqui? Eu tenho algumas ideias pré-concebidas já de pensamentos anteriores. Toda vez que eu pensar, vou criar uma ideia nova, e aí eu preciso pensar várias vezes naquilo, nessa verdade nova, né, para que aquilo realmente se fixe para mim, né? Então, que aí, né, a gente estava falando sobre as abordagens TCC, né? Eles trabalham bastante com esses métodos de repetição, né? Para fixação dessas novas ideias, né? Que vai ser acontecer lá. Então, ela diz que é preciso insistir e perseverar. Não é só criar uma nova ideia e deixar ela meio no ar, né? Eu preciso fazer ela fixar em mim. Por quê, né? Todos os conteúdos psíquicos que não podem ser aprendidos e catalogados pela consciência lúcida compõem o subconsciente. Inúmeros deles permanecem nas condições de recalque, que, não obstante, liberam-se em condições especiais. Então, aquilo que a minha mente não consegue aprender de forma totalmente lúcida, a gente vai recalcar, né? E guardar em alguma caixinha que vai ficar lá guardado, que depois pode virar algum trauma, alguma coisa assim, né? Mas que também pode ser liberado, né? É isso que ela está dizendo, né? E a gente sabe que através de terapia e tal, a gente consegue trabalhar esses conteúdos, trazer esses conteúdos para a consciência, né? Eles podem Aqui, vir em formas de insights também, né, Maria? oi? Esses conteúdos podem vir também em formas de insights também, né? Uma hora que você esteja ali de novo, revendo Sim, aquelas palavras, aquele conteúdo, aquilo que está arquivado pode vir como um insight também, né? sim, também. Ou através de um novo comportamento. Aquilo fica ali comandando também o seu comportamento de alguma forma, né? Só que inconsciente, né? Não sem a consciência, né? Bom, aqui eu trouxe essa figura aqui, que é muito conhecida, né, da psique, que só uma parte a gente consegue, né, é, estar na consciência, a maioria de todos os conteúdos vão estar na inconsciência, né? Acho que a maioria dos teóricos trabalham com essa imagem aqui, é uma imagem primária, né, do modelo da psique, né? Esse aqui é o modelo junguiano da psique. Então, eu fiz aqui só para a gente entender quando a Joana fala, ela fala consciente, subconsciente e inconsciente. Ela está usando a palavra subconsciente, né? No modelo do freudiano, o subconsciente ele trabalha como pré-consciente. Eles estão falando a mesma coisa: consciente, pré-consciente, inconsciente. Consciente, subconsciente, consciente. É só uma questão de nomenclatura, né?
No modelo junguiano, ele é um pouco mais complexo, né? O Jung, ele vai trazer a estrutura, ele vai trazer o ego, né? Que é uma estrutura, que é essa estrutura, né? Que é essa personagem que eu vivo nesta vida, o ego, né? A consciência, né? Toda a consciência, tudo que chega para minha consciência, o inconsciente pessoal, que pode ser considerado o pré-consciente ou o subconsciente, eu acho que equivale, né, o pré-consciente ou subconsciente. Para o Jung vai ser o inconsciente pessoal, que é o inconsciente, né, que fica nas camadas mais superficiais, que é onde estão os complexos, né? A Joana vai falar disso, né? Os complexos estão nessa, ela vai falar que está no subconsciente. Para o Jung, ele vai estar nesse inconsciente pessoal, tá? E aí, no modelo junguiano, ele, além desse inconsciente pessoal, ele traz o inconsciente coletivo e o self, né, que é o si mesmo, ou self, que é a estrutura mais profunda da psique, que é essa mais perene, né, que a gente se a gente fosse fazer também uma analogia com o espiritismo, seria a estrutura do espírito mesmo, né? Lá mais profundo do espírito, né? Então, como a Joana disse lá, né, naquela frase lá, né? Os apps já vêm instalados, né? Então, eu só preciso encontrá-lo, desenvolvê-lo, né? E Jung vai falar sobre isso. Ele fala que o objetivo, nosso objetivo, é tornar-se nós mesmos, né? A gente ir em busca do si mesmo. O ápice, né, do desenvolvimento é você tornar-se você mesmo, que é o que a Joana vai dizer lá atrás, né? Os seus aplicativos já estão instalados, então você já é alguma coisa, você só precisa trazer para a consciência. Então, são esses modelos, só para a gente entender quando ela está falando do subconsciente, que ela está falando dessa estrutura intermediária, né? Então, é uma parte do subconsciente responsável pela memória, pela vida psíquica e sentimental, e ela que elabora os padrões do comportamento social e moral, né? Então, é nessa estrutura do subconsciente, né? Normalmente, ela vai aflorar em estados oníricos, né? Igual a Marina falou, pode ser através de insights, né? Mas pode ser através dos sonhos também, né? Cuja ação é preponderante e nos transtornos neuróticos, às vezes vai aparecer em algum transtorno, quando isso é disfuncional, vai aparecer como um transtorno, né? Que resultam das fixações perturbadoras. Conforme as preferências mentais, os alicerces do subconsciente são compostos dos mais frequentes padrões de pensamentos que estabelecem a conduta do indivíduo, por ser essa de relevante importância no seu relacionamento interpessoal com as pessoas ou na sua própria vivência espiritual, a sua própria experiência interna, né? Então, aqui ela usa essa palavra padrões. Nas TCC, o pessoal usa a palavra, acho que esquema. Tem alguém aí que é da TCC? Não. Que seriam esses esquemas que a gente vai construindo, né? E que ficam fixados ali, né? Eu acho que a TCC trabalha com essa nomenclatura de chamar esquemas, né? São, Que nós temos são vários são esquemas que... três esquemas: esquema do abandono, do desamor e do desvalor, do Jeffrey Jung. Tá? Você olha para o passado, para a história do indivíduo, a partir de três esquemas: Uhum, esquema do abandono, do desvalor e desamor. uhum, E a partir daí você começa a construir, né, o protocolo de atuação. Então tem um questionário que ele permite você olhar qual foi o padrão. fenômeno que mais esteve presente Uhum, e que está, de uma certa forma, no inconsciente, né, gerando comportamentos disfuncionais. uhum, Jeffrey Jung. nenhum, e aqui ela chama isso de padrão, né? É um padrão que eu tenho lá, né? Um padrão de pensamento, né? Que a gente pode usar também essa palavra esquema, né? Mas disso que ela está dizendo, que é isso que
que vai estabelecer a conduta. Eu vou agir a partir desses padrões, né? Daquilo que eu instalei depois, né? Então, enfermidades fisiológicas resultantes da somatização dos transtornos psicológicos, assim como o bem-estar, alegria de viver, ou pessimismo, angústia, encontram-se íncitos nos painéis do subconsciente, de onde ele emerge, então, para que predominem na existência humana como saúde ou doença, felicidade ou amargura. Então, eu entendi que nessa frase ela está dizendo assim, tudo que eu externo, né? Ou sofrimento, ou alegria, ou saúde, ou doença, ou qualquer questão, né? É resultante, né? De tudo isso que está no meu subconsciente e que foi construído, que fui eu que construí, né? Então é aquela coisa da responsabilidade, né? O que é que eu construí? O que que eu introjetei, né, na minha mente para que eu hoje esteja feliz ou que eu não seja feliz, né? Por eu ter saúde ou não ter saúde, né? Então ela é essa é tudo que está na minha mente é o que vai aparecer no meu corpo, físico ou mental, né? Que é o soma, né? Que a gente conhece, né? A Igualmente imagem, na área Maria, das patologias, posso- pode a falar. imagem, você não está Ah, estou falando. esquecendo a imagem, desculpa. A imagem, aqui tem uma pessoa meio deitada no sofá, uma mulher, dor de cabeça, mal-estar, assim, no estômago, né? Com a sensação de que fisicamente você olha para ela, ela está bonita, mas ela está em um estado de sofrimento, né? Para ilustrar um pouco isso que ela está falando, né? De que eu posso estar sofrendo alguma questão, né? Física e mental. Igualmente na área das patologias degenerativas, resultantes de germes, micróbios vários e vírus destrutivos, encontramos os fatores predisponentes para a proliferação nos desejos subconscientes, de que não se libertou realmente o enfermo, embora no campo da consciência ele exteriorize o desejo de adquirir harmonia e saúde. Então, eu quero ter saúde, né? Mas o que é que está no meu subconsciente, né? Lá no meu subconsciente ainda estão desejos, né? É, crenças, né? Que talvez eu não mereça a melhor saúde, não mereça ser feliz, né? Tem crenças ainda disfuncionais que não me permitem realmente mudar esse estado em que você está, né? E isso está tudo no subconsciente. A imagem também é um homem agora sentado numa calçada com as mãos na cabeça, sensação de sofrimento também. É normal que se almeje o êxito, a fortuna, o sucesso nos empreendimentos, o progresso cultural e artístico, o interesse de trabalhar, não raro fracassando nos tentames. Ante o insucesso, descoroaçando-se é perdendo a esperança, né? Perdendo a esperança, afirma-se que se é portador de vontade débil ou se é vítima do infortúnio, do destino ingrato, entregando-se ao malogro aparente, né? Um fracasso aparente. Então, é assim, eu quero ser feliz, quero ter fortuna, quero ter sucesso, né? Mas eu não consigo porque os meus padrões, né, que estão no subconsciente não me permitem. Eu quero algo, mas na hora de agir, eu ajo normalmente ao contrário daquilo que eu estou desejando, né? E aí, como eu não consigo, né, esse sucesso, aí eu vou para esse lugar do coitado, né? Ah, eu sou fraco, eu sou frágil, eu não estou conseguindo porque eu não tenho força suficiente, eu sou vítima da sociedade, do que está acontecendo, o destino é ingrato.
né? Então, eu, eu não, por não saber o insucesso sou eu mesmo que estou provocando esse insucesso, aí eu vou para esse lugar de ser o coitado. Então, eu acho que eu não tenho potencial, eu não compreendo que meus aplicativos estão lá, que eu preciso desenvolver, né? Eu vou para esse lugar de ser diferente do outro, então eu sou inferior ao outro, né? É comum a gente encontrar as pessoas que têm baixa estima nesse lugar, né? Então, se eu não tenho sucesso, eu não consigo fazer, se eu procrastino, blá, 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 é porque eu sou diferente e sou pior do que o vizinho. O vizinho consegue, eu não consigo, né? Ele vai para essa crença, que é uma outra crença que vai gerar uma disfunção também para ele, né? Alguém quer falar alguma coisa até aí? Não. Daí ela traz, eu coloquei como a palavra responsabilidade foi eu que coloquei, mas aí ela fala, em verdade, o empenho pessoal começa no plano do desejo mental, prosseguindo nas tentativas que geram o hábito de realizá-lo, tornando-se parte integrante da própria natureza por fixação automática. É que ela está dizendo a forma, né? Então, porque essa pessoa que está nesse lugar aqui, né, do insucesso, se sentindo vítima, é uma pessoa que não assume a responsabilidade, eu entendo isso, ela não assume a responsabilidade de buscar o sucesso. Ela fica colocando todo o insucesso dela a partir de outras pessoas, porque ela não consegue, ela não assume de verdade a responsabilidade de ir buscar o melhor para ela, a melhor saúde, o melhor processo financeiro, né? No melhor relacionamento, ela continua não assumindo a responsabilidade, ou seja, ela não pega a rédea da própria vida para falar assim, não, sou eu, né? Eu tenho esse potencial e vou dar conta disso aí. Eu prefiro ficar naquela baixa autoestima do coitado, né? Que não deu conta, né? E aí eu sou sofredor, fico no sofrimento, né? Então ela fala que o empenho pessoal, né, começa pelo desejo. Eu tenho que desejar e continuar tentando até aquele hábito se transformar numa coisa positiva, né, para poder fixar em mim realmente essa vontade. Não basta ter uma vontade volátil, assim, eu quero, mas não persistir, né? Então, isso aqui também eu acho que o pessoal que trabalha na TCC, eles trabalham bastante essa coisa de repetição, né, de hábito, de pensamentos, para poder fazer essas fixações aí. Maria, Oi. nessa parte aí também, eu penso que isso também que você falou que é muito óbvio, né? Assim, a vontade, né, tem que prevalecer da pessoa, né? Mas essa pessoa que ela está com essa problemática é por conta também da ausência de conhecimento de si mesmo, né? Falta Sim. muita ausência de conhecimento de si mesmo, porque Hum. quando a pessoa não se conhece, ela não faz esse trabalho interior, ela vai como que ela não vive, ela vai sobrevivendo, né? Ela vai se arrastando, ela vai, né, empurrando a vida, vai fazendo como dá, como acha, a vida é assim mesmo. Então aí ela continua naquela coisa de que a vida é assim mesmo, nada dá certo para mim, ou eu não sou merecedor. Também tem a questão das crenças dela, né? Uhum. Isso mesmo. Tem tudo, tem com que, né? Quando você é, tem o conhecimento de que é você que está provocando, porque aí é essa questão, a pessoa que está fazendo esses pensamentos funcionais, ela não tem essa consciência de que é ela que está provocando. Normalmente ela atribui a outras situações, nunca que é ela, né? Porque a hora que ela assume, não, sou eu, então tá, o que é que eu posso fazer com isso, né? Então, é essa a Exatamente. diferença. Ô, Maria, Oi.
É, se a gente for pensar, eu acho que a gente pode pensar com a TCC, né? Nessa Aham. que é bem comportamental, né? Então. A gente entende então que o desejo é um sintoma e que o resultado é o fracasso, né? Então, por dedução, a gente vai junto com a pessoa pensando assim: bom, se eu tenho desejo, mas eu não consigo, quem sou eu? Hum, Se eu Sim. tenho esse desejo de ter X, mas eu não consigo, então o que que eu deduzo a respeito de quem eu sou? A gente vai chegando na crença de quem eu sou. Uhum. Porque o desejo, ele é um sintoma, às vezes, muito positivo, né? O desejo, por Uhum. exemplo, de fazer uma faculdade, ou de ter melhores relações, ou Sim. de ter mais dinheiro. É um sintoma positivo. Existe uma pulsão ali, se a gente olhar para a questão analítica, né? Existe uma pulsão ali, um desejo positivo é vida, ótimo, tem Sim. algo bom. É. Mas o resultado é o fracasso, então é porque existe uma crença norteadora sobre si mesmo que invalida o desejo. E aí a gente trazendo essa conscientização de que existe essa crença e de onde é que onde foi que eu passei a acreditar que Acreditar eu sou nisso. isso aqui. Onde é que eu Aí a gente, introjetei isso, né? isso, aí a gente vai com ele lá, por isso que eu gosto muito, o Murilo falou da terapia dos esquemas, né? A terapia dos esquemas, ela considera muito a infância também, né? Uhum. E aí na terapia dos esquemas a gente fala assim, pensa bem, vamos junto agora, lá no final, lá no passado, onde que você pensou pela primeira vez que você é isso, que você Uhum. acabou de concluir? E assim as memórias começam a aparecer, né? Uhum. De quando foi, e aí a gente começa a validar que essa criança talvez ela tenha sido mal orientada lá atrás, ou tenha vivido mesmo uma experiência muito difícil, né? E a gente vai dando a validação e o suporte para essa pessoa. Acho que é um bom caminho também, É. né? De E entender aí essa. possibilita a reconfiguração disso, né? Então, a terapia E, ela vai fazer a e reconfiguração dessa, né, desse pensamento, né? isso. E aí, mas o desejo é que ela está dizendo, tudo começa no desejo, né? Você precisa desejar, querer realmente, e fazer o hábito. E aí, essa palavra hábito é muito interessante também, né? Ter hábito de fazer hábitos positivos, né? Porque você pode ter os hábitos ou os vícios, né? Quando você tem bons hábitos, né? Aquilo se torna tão automático que você acaba, fazendo sem nenhum esforço, né? Quando você tem um bom hábito, né? E o oposto também é verdadeiro. Então, assim, você ter bons hábitos, de bons pensamentos, bom, né? Vai trazendo para você toda uma reconfiguração também mental, né? Você vai fazendo uma faxina, né? Porque, assim, diante de qualquer acontecimento, eu posso ter um pensamento. Estão me ouvindo? Sim, Sim. Ah, parece que travou a minha aqui, tá? Você pode ter um pensamento bacana, pode ter um pensamento disfuncional, mediante uma ação, qualquer acontecimento, né? Então, se eu começo a me vigiar para ter sempre, buscar pensamentos, hábitos de pensamentos mais saudáveis, eu vou fixar pensamentos saudáveis, né? A imagem. Bom, posso continuar aqui? Alguém quer colocar alguma coisa? o Murilo lembrou a imagem. A imagem, estou pulando todas. A imagem também é uma cabeça, assim, um desenho, né, com uma cabeça, com alguns íconezinhos, assim, que seriam os hábitos, né? Hábitos bons e maus, né? Tem hábito de comida, hábito de cigarro, de jogo, mais coraçãozinho, tem uns desenhozinhos e uma cabeça, assim, com a palavra hábito no meio. Bom, aqui também eu trago uma imagem, né, de um cérebro, de um lado uma escada com coisas mais ascendentes e atrás
coisas mais perturbadoras, raios, uma imagem assim mais de treva, né? Mais perturbada, né? E aí, o texto, a gente vai falar: o infortúnio é resultado das ações negativas ou dos comportamentos enfermiços que predominam nos arquivos do subconsciente, que, por sua vez, conspira com firmeza contra as aspirações novas, inabituais, vencendo-as. Olha aí, que né? Essas coisas que já estão prefixadas negativas, elas comandam, né? Tanto a gente, a nossa mente, que ela fica jogando contra o tempo todo, né? Então, como reconfigurar isso, né? Não é uma coisa tão fácil, porque a gente está o tempo todo, né, com esse subconsciente, vencendo essa vontade, né? Por isso que ela fala que a vontade, o hábito tem que ser muito forte para poder você dar conta de vencer isso e reprogramar, né? Porque sempre vai Então, disfuncional antes, né? eu costumo dizer nesse caso, em sessão, que a pessoa é algoz dela mesma, né? Uhum. Sim. Tem funcionado, sabe? Às vezes a pessoa não percebe que ela é algoz dela Ela mesma, né? não. Isso dá um clique, sabe? Uhum. Quem Para está mim, fazendo né? mal Pelo para ela? menos tem funcionado. Eu gosto de você mesmo, né? Uhum. Aí a pessoa começa a refletir sobre isso, sabe? Uhum. Cada um elabora o programa de sucesso ou de fracasso. Então, aqui ela está dando a responsabilidade de tudo para a gente, né? Que é cada um elabora o seu programa de sucesso ou de fracasso, mediante atitudes que se transformam em bases de segurança da existência, irradiando os seus conteúdos psíquicos conforme as qualidades vibratórias de que você se constitui. Essa frase é linda, né? Vou até repetir. Cada um elabora o próprio programa de sucesso ou de fracasso, mediante atitudes que se transformam em bases de segurança da existência, irradiando os conteúdos psíquicos conforme as qualidades vibratórias de que se constitui. Eu me mostro a partir daquilo que eu sou, né? Daquilo que está dentro. Por mais que a gente vista as nossas máscaras no dia a dia, né? A gente vai sempre irradiar aquilo que a gente é. Maria, Oi, é pode falar. interessante esse final, né? Ela está falando aqui irradiando, olha só, os seus Irradiar. conteúdos psíquicos conforme as qualidades vibratórias de que se constitui. Olha só, porque a gente é pura energia, né? A gente esquece É. Uhum, isso mesmo. E é isso, né? Que disso, eu né? penso assim, Olha né? a responsabilidade, né? Olha só a nossa responsabilidade, o que que a gente irradia, né? O que que nós estamos irradiando, né? Para fora de nós, né? É. Uhum, isso. O que Como é que uma eu... antena, né? Fiquei pensando que a gente é uma antena, né? Vai vibrando ali, vai, vamos dizer assim, enviando para todos os lados, para cima, para os lados, para as pessoas, Uhum. Hum. tudo que tem na mente e nos desejos, né? Eu entendo assim, você se mostra aquilo que realmente você é. Então, se você é uma pessoa doente, se você é uma pessoa lá, mal-humorada, ou uma pessoa sem recurso financeiro, ou uma pessoa que não se dá bem com ninguém, tá? Isso tudo, né? Todas essas questões de dificuldade, em todas as áreas, né? Eu acho que em todas as áreas, vai mostrar o que que tem dentro de você. O que que tem na sua mente? Se você tem uma mente de pobreza, de que não merece nada bom, você vai ser uma pessoa que não vai ter recurso financeiro, mínimo para sobreviver, né? Você vai estar sempre com dificuldade. Se você acredita que você não merece saúde, né? Não merece bons relacionamentos, você não vai ter, né? Eu acho assim, nessa frase ela traz isso, né? Tudo é seu e você vai se mostrar.
para a vida a partir dessa bagagem que você é, do que você tem nesses padrões, né? é, Internos, né? Subconsciente, inconsciente, apesar de que a gente põe as nossas mascarazinhas para fora, né? A gente tenta esconder através de algumas máscaras, né? Mas a gente não consegue, a gente sempre vai se mostrar. Mas é mais do que isso, né, Maria? Mais do que isso, a questão da irradiação aí, Uhum. entendeu? É por isso que às vezes tem pessoas que a gente chega perto, a gente se sente bem, A e gente outras pelo contrário, né? sente mal. Então, A energia, bem né? Então, eu tô forte falando da isso, energia. é bem forte isso aí. Eu fico pensando, né? Será que o Chico Xavier tinha crenças de pobreza, né? Porque por mais que ele tenha elaborado uma fortuna imensa, né, em termos da assistência social que ele fez e tudo mais, ele sempre permaneceu numa humildade assim absurda, né? E o Allan Kardec também, né? Então, assim, com vários momentos de dificuldade financeira e pessoas muito íntegras, né? Que apesar da Uhum. integridade de terem, também não necessariamente tinham ali nas suas vidas uma riqueza material, né? Então, às vezes eu fico me questionando se essas questões internas, elas vão irradiar no material, né? Se é uma questão mais como a Edna disse, né? Da gente mesmo irradiar a ponto das pessoas se sentirem bem ou não perto da gente, né? E não necessariamente numa questão material específica, assim. É porque, William, se a gente vai mais longe ainda, pensa em Jesus, né? Que nem Né? casa tinha. Então, Não é? aí a gente Eu acho fica que meio. essa parte material é muito importante para nós, né? A gente que é um espírito mediano aí, Uhum. é muito importante para nós, mas para esses espíritos, eles só vivem para o bem, né? Sim, sim, Assim, aquele pouquinho para eles sobreviverem, né? Já tá bom. isso. Nossa, eu assisti aquele The Chosen, gente, Jesus andava lá um andarilho, né, no mato, Não tinha socorro. necessidade do material, né? Sim, Não tem a sim, sim. necessidade, Não, né? E o Chico era o tempo Também. inteiro punido, né? exatamente. Punido socialmente, muitas vezes agredido emocionalmente, né? Por algumas pessoas, a maioria amava, mas ele também sofria, né? Fria, E, bullying. Aham. e, e muitas vezes se entristecia também com essas questões e tudo mais, né? É, Então, aí, mas se a gente for, então vamos colocar aqui dentro da lição dela, o que que daria para a gente entender, ver se eu estou entendendo. Isso, Esta isso. mente não está preocupada com a questão material, ela não deseja esse material, ela não precisa disso. Então, ela não vai Sim, buscar e não vai ter, né? Porque ela não precisa disso. Então, nos painéis mentais dessa pessoa, não tem este foco de sim, felicidade através do material, que é o nosso caso, né? A gente ainda precisa de uma casa, de uma geladeira, né? é, Eles não, né? sim, precisa, mas talvez esse estudo vai mostrando para a gente, às vezes, se essa é a nossa necessidade, talvez a gente vai se dando conta da nossa pequenez mesmo, né? Sim, sim. É, esse lugar mesmo, Do né? Que lugar que a talvez a gente gente, está, né? A gente talvez a gente precisa da casa, da geladeira, né? A gente precisa desse lugar, possa, desse canto ainda, né? Eu, pelo menos, no é, lugar onde eu estou. A gente não só é, precisa, como a gente gosta, né, A Maria? A gente gente gosta gosta do e conforto. precisa. eu Por exemplo, entendo, se não eu tiver, a gente entendo, vai eu estar em entendo, sofrimento, né? Se a gente se Sim, encontrar num eu lugar, entendo isso, sabe como? hum, É, eu entendo isso, sabe como? Que ela está hum, dizendo aqui das qualidades vibracionais, né? Que a gente exterioriza, de acordo com o estado de consciência que a gente tem. Então, às vezes a gente fica, nós, o outro, nós ficamos às vezes uma vida inteira
na inconsciência, o subconsciente comandando, a inconsciência comandando, até que a gente, no corpo, porque teve aquela lição do capítulo anterior, que é no corpo que a gente vai examinar, se conscientizar, ver essa realidade real é no corpo. Quando o ser humano olha, né, no corpo, qual é o desequilíbrio ou os desequilíbrios que estão comandando a vida dele, é no pessoal, é no mental, é no psicológico, é no psíquico, né? Aí sim a pessoa ou o ser humano vai, né? Aquelas duas coisas que ela falou, né? Decidir, ter a decisão de mudar e a coragem para mudar, que foi aquela aulinha que eu dei. Então, assim, através disso, você vai mudar, começar a mudar a sua qualidade vibratória, porque você não vai querer mais vibrar o que nós temos de negativo. Mas a gente vai começar a construir, através que você falou desses hábitos novos, hábitos positivos, a vibrar de uma outra qualidade. Mas aí é trabalhar a consciência, né? Trazer a consciência. E aí nós priorizarmos trabalhar com a consciência para mudar essas vibrações, para que a gente possa vibrar de uma outra forma. Então, isso já né, que é o próximo tema, já é você estar fazendo essa faxina, né, mental, essa faxina aí, porque o Chico Xavier, por exemplo, né, pela consciência que ele tinha, ele nem optou, isso nem o incomodava, e nem foi uma opção para ele, né? Ele já tinha essa abnegação de se abster dessas coisas mais materiais. Já não fazia parte, né, da consciência dele, do subconsciente dele isso. Ele já vem numa qualidade, ele já vem numa qualidade aqui, né, diferente, mas ao longo da vida dele ele trabalhou muito isso. Então ele se fez, né, vamos dizer assim, e se aprimorou com o conhecimento, com a missão que ele tinha, com a responsabilidade que ele veio, que ele tinha consciência da responsabilidade dele, então ele vibrou, né? A vibração dele, né? Dizem, né, que a aura dele era de 30 metros, né? Tinha uma aura, assim, né, de Chico Xavier. Então, assim, ele se trabalhou também, né? Então, ele fez também isso, porque todos nós, ao nascer, ao reencarnar, nós trazemos as nossas mazelas. E todo também o iluminado traz, mas todo iluminado, quando vem, ele faz isso, só que ele faz com maior facilidade, porque nas outras vidas anteriores, eles já fizeram isso. Então, eles já têm esse caminho mais construído, vamos dizer, é mais fácil essa fixação mental dele, desse caminho, porque ele já fez em outras, né? E nós temos por fazer, né? Eu entendo assim. Aham. Muito bom. Maria, Fala. queria fazer uma acolhida aí na fala do William. Reverberou aqui. Ele mandou uma pedrinha para dentro do lago e a onda veio e bateu lá no outro lado do lago lá e já me pegou. A Edna está indo, mas ela vai lembrar. Quando eu comecei a frequentar o estudo, 1 ano e meio, 2 atrás, eu não lembro mais, eu saía com vergonha. Eu não falava nada para as meninas, mas eu saía com vergonha de mim. Eu falei assim, eu acho que eu não vou voltar mais lá, porque todas as vezes que eu assisto a aula, eu me sinto tão pequeno, tão envergonhado de mim mesmo, eu acho que eu não vou voltar lá. Aí eu falei assim, ô seu orgulhoso, você está se achando melhor e maior do que os outros? Volta lá para escutar. E eu voltava, mas todas as vezes assim, levou quase 1 ano. Eu me sentindo muito pequeno, porque é o que você falou, ela traz a verdade e ela te orienta como sair. E aí você fala assim, então, você vai ficar aí ou vai
seguir a diretriz, porque ela não dá só, né, o problema, ela dá a solução Ela e dá ela mostra o solução. Caminho. caminho. Então, assim, muito legal o que você falou, e me identifico com essa fala, e a Edna sabe bem, porque ela era a minha Madre Teresa de Calcutá, eu ia Ah, conversar com ela. tudo bem. Bom, aqui ela começa a dar o caminho também aqui já, né? O processo de aquisição de valores elevados é de curso longo, bem elaborado, com frequência e bom direcionamento, a fim de alcançar o êxito pretendido. Então, precisa ter um plano, precisa ter né, uma direção, uma coisa, né? Precisa assumir essa responsabilidade de verdade, de falar assim, eu quero caminhar, né? Assim sendo, quem deseja a paz e anele pela saúde, pelo equilíbrio, pelo sucesso, não cesse de autoinduzir-se, cultivando os pensamentos vitalizadores das aspirações até anular aqueles que se encontram nos arquivos do subconsciente, que passará a exteriorizar-se com os conteúdos correspondentes atuais, né, da atualidade, nas novas fixações psíquicas e emocionais. Então, ela está. Como reconfigurar, né? Está sempre se induzindo, cultivando esses novos pensamentos para que eles entrem no lugar dos anteriores, né? Menos funcionais, né? Na imagem Maria, também tem uma cabecinha aberta, com várias bolinhas de felicidade, alegria colorida entrando nesse cérebro, né? A ideia é trazer esses pensamentos novos, né? E que eles vão dar trabalho para fixar, é isso que ela está dizendo, porque tem uns lá que já são dono do pedaço, né? Tem os conteúdos lá que estão já dominando o pedaço, né? Todo conteúdo novo que chega, eles tentam, né, burlar, né? Então, ela diz, por isso que precisa insistir, precisa ter muita vontade, precisa ter um plano, frequência, né? eu Para quero contar uma poder. experiência. Sim, pode contar. Foi até hoje, né? Hoje essa semana eu voltei aos atendimentos, né? E aí essa pessoa, ela tinha essa tendência, muito baixa estima, já tinha melhorado, mas muita baixa estima, né? E, e sempre olhando as coisas pelo lado negativo, sabe? Ela tem Uhum. esse perfil, essa Uhum. maneira de funcionar. E aí, hoje foi a primeira sessão do ano, né? E ela me conta de que assistiu pelo Instagram várias. Então, isso eu quero falar porque de repente é uma coisa legal para, já que vai ser gravado, né? Para as pessoas que também querem fazer essa reconfiguração, de repente também é um caminho. Ela buscou algumas, não sei se posso falar live, não sei bem como que funciona no Instagram. Eu vou falar live, tá? Mas se não for live, é parecido com isso. Eu não sei se é da física quântica, mas é alguma coisa parecida com isso, dizendo da, do que acontece com o corpo mesmo, né? Quando a pessoa está no padrão mental, né? Negativo, e quando ela está no padrão mental positivo, sabe? É detalhado. Então, isso fez uma diferença para ela. Uhum. Só que mudar padrão tem um preço também. E ela está assim, o corpo dela, o soma, né? Tá completamente dolorido, sabe? Ela dói tudo, e olha onde dói mais. Olha a simbologia para nós junguianos. Aonde? Na perna. E a casa dela tem escada. Então, assim, é muito interessante, né? Ela já imaginou que pudesse ser alguma doença. Eu falei: olha, você está fazendo uma. Eu vou usar essa palavra. Você está fazendo uma reconfiguração, né? A sua estrutura psíquica está passando de um lado da moeda para o outro lado da Uhum. moeda. E isso vai ter uma descarga aí, né? Vai para o soma, não tem jeito. E ela passou por muitas coisas desde 2020 e segurou muito a questão
do choro, né? Então ela não tem conseguido nem chorar. E aí vai para onde? Vai para o corpo. Então, Uhum. assim, mas eu quero, com essa minha fala, eu estou querendo deixar mais esse recurso, né? Tem tanta Uhum. coisa na internet, mas tem coisas também que ajudam muito, né? É, Principalmente para essa reconfiguração, né? Nesse sentido aí do efeito que dá, né? é, Um padrão mental, um pensamento do lado negativo e do lado positivo. Era isso. isso. Muito bom. Eu acho que o único cuidado, né, até ela está falando nessa primeira frase aqui, que a aquisição desses valores é de longo prazo. Às vezes a pessoa quer usar alguns métodos que vão muito rápido e aí realmente o corpo não aguenta. Pode ser alguma coisa Pode nesse trazer sentido, frustração, né? né? A pessoa quer fazer Uhum. algo muito que a própria psique não dá conta ainda o corpo não está dando conta de ajustar uma coisa com a outra, né? Por isso que é importante também ter o acompanhamento de um profissional, né, para esse tipo de Exato. programa, né? Eu acho, não dá para ser muito autônomo. Para que se consuma o triunfo do empreendimento, o auxílio divino faz-se presente no próprio aspirante à felicidade, o que se deve desenvolver. Esse apoio não prescinde do esforço de cada pretendente à autorrealização, né? Contar com o auxílio do divino, né? É de grande monta, né? De grande ajuda, né? Só que ela fala assim, mas não dá para esperar que o divino faça a sua tarefa. Você é que tem que fazer a tarefa, né? Mas ter a fé, ter esse processo espiritual nesse caminho ajuda bastante, né? Aí ela traz aqui uma historinha, né? Narra-se que um religioso, ao ver uma área verdejante e produtiva de grãos, recamada de flores e prosperidade, entusiasmando-se, disse ao agricultor: Que bela glébula Deus lhe deu. Aí ele, olhando em redor, o homem com as mãos calosas, queimadas do sol, respondeu-lhe com naturalidade: O senhor necessitava ver como era antes, quando ele cuidava dela sozinho, né? Ou seja, recebeu sim a gleba de Deus, mas foi ele que foi lá e cultivou. Então, ela está fazendo essa alegoria, né, para dizer o tanto que a tarefa é nossa, né? Não dá para sentar e ficar querendo que o mentor nos ajude a evoluir. Senhor, me ajude. Não, eu preciso fazer a tarefa sim, mas posso contar com a ajuda, né, dos amigos espirituais e da divindade, né? E é importante ela vir trazer esse conteúdo, né? Tanto que isso também é importante. O cérebro, Maria, na sua função de instrumento, reage conforme os imperativos da mente, que por ele se exterioriza. Então, o cérebro é a parte física, né? Seria o hardware. O self prepondera no conjunto, como lúcido, quando lúcido e desperto, fixando nas telas do subconsciente viciado pelas reencarnações infelizes, aspirações superiores de que se faz portador na marcha do progresso para tal realização. O espírito, portanto, é o agente que semeia e colhe, conforme a qualidade do material que ele utiliza, né? Fazendo que o cérebro físico, né, é só um instrumento por onde o espírito se manifesta, né? E o espírito é o agente, né? É ele que pensa, é ele que vai trazer todo esse trabalho mental, a mente, né? Está toda nessa questão que vem lá do espírito, né? Que traz as suas. E aí ela não usa a palavra, mas a gente sabe que vem através de outras reencarnações. Ah, não, ela fala, né, das reencarnações. Então, o self prepondera no conjunto, ou seja, a estrutura mais profunda, né? Ela prepondera lá no fundo, quando lúcido e desperto, ou seja, lá dentro tem aquela semente, né? É, que é a grande potência, né, do ser humano, né? Tá lá nesse self, né?
mas ele pode estar, tem, tem conteúdos fixados, né, durante as reencarnações mais difíceis, tal, ele pode ter fixado situações difíceis, traumas, tal, né, que traz um pouco de dificuldade para essa reencarnação, né? Então, vamos ler de novo aqui para entender melhor. O self prepondera no conjunto quando lúcido e desperto. Ele está lá na profundidade, né? Fixando nas telas do subconsciente, viciado pelas reencarnações infelizes, as aspirações superiores de que se faz portador, na marcha do progresso para a total realização, né? Maria, Fala, me ajuda aí eu, nessa. eu O que que você entendi assim, entendeu? ó. O self é aquela parte, né, que a gente tem o nosso suprassumo, né, de bondade, de beleza, de verdade, é isso que nos constitui, né? Sim, Então, ele vai predominar no conjunto quando está o self desperto. desperto. Quando ele está desperto. E aí ele vai predominar nas telas desse inconsciente que está viciado diante das reencarnações, porque o subconsciente está todo viciado em todas as experiências que a gente já viveu lá atrás. Mas a beleza, a bondade, a verdade, ela vai predominar se estiver desperto e lúcido. Uhum. Uhum. Eu entendi bem assim mesmo. Sim, Depende, o self depende, a operação do self vai depender de um despertar, daquilo que gira a chave e faz a gente falar, não, peraí, eu quero conhecer, eu quero saber quem eu sou, eu quero saber onde é que eu tô, para onde é que eu vou, que é isso que está me atravessando aqui, que é isso que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, de onde é que está vindo, né? uhum. A coisa não é como um passo de mágica, né? Tem que ter esse trabalho. E aí, de repente, se a pessoa não consegue fazer esse trabalho sozinho, precisa da ajuda de um profissional, né? Isso. E aí esse self ele predomina e ele colabora, né? Colabora muito até com o processo, mas desde que eu esteja desperto, desejoso, consciente, né? Adulto, né? Adulto, Talvez fala. assim, a conexão, né, do consciente conectado a esse self, né? Os dois, a consciência e o self conectados, né? Um com o outro, porque às vezes a gente se desconecta, né, dessa estrutura mais pura, Uhum, mais elevada nossa, né? O nosso grande problema é esse, essa desconexão, né, que a gente tem de achar que a gente é esse monte de conteúdos disfuncionais. A gente tende a achar que a gente é isso. A gente esquece que a isso, gente tem essa estrutura mais profunda e mais pura e mais, né, que está isso, lá, né? isso, Então, é que você precisa talvez conectar, né, com essa estrutura através da consciência, a sua consciência chegar, né, a esse self para não se entender como uma pessoa disfuncional e que precisa ficar nesse lugar disfuncional e sim ir para um lugar mais elevado, que é o nosso destino, né? Que é onde é tornar-se você mesmo, tornar-se aquilo que você é, né? E você é esse self, né? É isso. isso, né? E não E os não arquétipos, né? E os os. vícios, as coisas que a gente foi acumulando ao longo dessa reencarnação. Seria isso, né? É isso? Vocês entenderam dessa Eu forma? entendi sim, Maria. Eu entendi assim também. Eu acho que até na Gestalt a gente chamaria de um estado de presença, né? Uhum. Na Gestalt, esse estado lúcido e desperto seria uma presença. Eu estou presente, percebendo a interação que tem entre eu e o ambiente, o que que eu penso a respeito, né? E como eu posso elaborar isso com toda a beleza, bondade e verdade que eu carrego dentro de mim, né? Porque eu Uhum. acredito, eu sei que eu sou isso.
Mas Isso. até saber, né? Até a gente saber e validar que a gente é isso e sair de todo o Uhum. trauma, os arquétipos e tudo mais, isso é tempo, né? Como ela bem É. disse lá anterior, né? Leva tempo. Muito tempo mesmo, né? Talvez várias reencarnações, tal. Alguém quer colocar alguma coisa? Posso passar? Nós já está quase. Eu vou correr um pouco, porque senão a gente vai se atrasar, tá? É a questão dos níveis de consciência, né, que ela também traz, que a Cláudia citou logo ali anteriormente, né? Qual é o nível de consciência que você está e para onde você quer ir, né? Você quer ficar te arrastar. Uhum. A ascensão é a experiência que começa no desejo de elevar-se. Ela já tinha usado essa ideia, né? Conquista a conquista, sedimenta os impulsos inteligentes, sábios, conseguindo chegar ao patamar, anelando a plenificação, ao alcance de todo aquele que entende consciente e subconscientemente. Então, ascender, né? Ou seja, tornar-se você, conectar com esse self, né? Essa estrutura, né? É uma experiência que começa no desejo. Eu preciso querer, né? Eu preciso ter esse início, essa vontade, né? Que se a gente for olhar, muita gente nem pensa a respeito disso, né? Mas eu preciso desejar essa elevação, né? Conquistando passo a passo, né? E sedimentando esses impulsos inteligentes, usando a inteligência, a sabedoria, né? Que nós somos portadores através da nossa inteligência, né? Da nossa cognição, né? Conseguindo chegar a esse patamar mais elevado, que é a planificação, ao alcance de todo aquele que queira, né? Que consciente ou subconscientemente vai em busca. Então, ela tá garantindo para a gente que a gente chega lá. Ela só não disse para a gente, assim, onde vocês estão, meus queridinhos? Quantos séculos chegarão, serão necessários para essa planificação? Mas ela garante que a gente chega lá. Maria, e qual que é o instrumento pedagógico que faz a gente ter esse desejo de elevar-se aí, que não é o sofrimento, muitas vezes, né? Que faz É, com que exatamente, né? a gente então, de A alguma gente fica maneira, reagindo ao sofrimento, né? A gente fica só reagindo ao sofrimento. Eu costumo dizer assim, é a analogia assim, é sentar no banco da frente. Sabe, você está dando uma sala de aula, você tem que aprender, senta no banco da frente e fala assim, eu quero aprender esse negócio logo, passar logo de ano. Porque se você sentar no banco de fundo, você vai fazer bagunça, vai ficar lá e vai reprovar de ano, né? Então, eu acho que assim, o desejo é você ter essa consciência de falar assim, pô, já que eu tenho que passar de ano, então vou sentar logo no banco da frente antes de vir o sofrimento. Então, vou aprender logo antes de sofrer, né? E isso o que que é também? Eu tenho trabalhado muito essa questão dessa palavra, responsabilidade. É você assumir a responsabilidade de que você precisa buscar essa planificação, né? Não vou brincar. Não vou sentar no banco do fundo e ficar brincando. Correr o risco de reprovar o ano, né? É você assumir a responsabilidade. Não, já que eu tenho que chegar a essa planificação, eu quero. E para fazer isso, o que é que eu preciso fazer, né? Aí toda essa série psicológica dela, ela vai trazendo isso para a gente. O que é que a gente precisa fazer para chegar nessa planificação, né? Ô Maria, Oi. vindo aí todas essas finalizações e pensando em tudo que ela vem propondo nesse item de hoje, a gente pode fechar com uma frase: o querer com responsabilidade nos leva à plenitude. Pronto.
Simples Sim. assim. Muito bom, isso mesmo. Simples assim, mas não tão simples assim. É, não tão simples, mas é Né? simples E a assim. gente vai ter que passar aí por vários testes, É, vários percalços. Mas de que maneira que nós vamos enfrentar isso, é. né? Que Uma atitude resposta. que eu vou É. enfrentar? Então, a primeira coisa é o querer, tá? Você desejou, é o que você quer. Então, agora vamos manter a responsabilidade, o compromisso de como fazer para alcançar essa plenitude, né? Isso. É uma coisa, uma frase pequena, mas com uma Na amplitude. analogia da escola, é mais ou menos isso. Na escola você tem várias séries. Você vai ter que passar pela dificuldade de cada série, né? E cada série vai ser um novo desafio para você, né? Você vai ter prova, vai ter aprendizado, vai ter prova, aprendizado, tem prova. Então, mas com que atitude você está indo para essa escola, né? Uhum. Que desejo você tem? Quando você vai para essa escola, você está com atitude, que atitude é? Eu quero passar de ano, vou me formar, vou me tornar um profissional? Ou eu estou indo ali só para brincar, né? Então, é essa responsabilidade que eu acho que ela dá como chave, como caminho. Se você sentar no banco da frente, com responsabilidade, sabendo que o seu destino é a plenitude, não tem outro destino para nós, não é? A gente não tem outro destino, nosso destino é a plenitude. A diferença é quanto tempo a gente vai levar para chegar nela. E que aí a Sim, diferença é como é a minha atitude, né? Qual é o meu desejo, qual é a minha responsabilidade. essa analogia é boa. Eu acho que ela termina o texto aqui, isso, tá? Aqui eu tenho uma imagem de uma pessoa com os braços abertos, assim, com uma sensação de êxtase, assim, bem, né? Eu quis colocar um pouco a ideia da plenitude e a ideia de uma pessoa com o cérebro na mão, assim, bem iluminado, né? Que tá tudo aqui, nesse lugar aí, né? A ideia é que tudo isso que a gente está querendo, né, buscar, parte tá dentro desse órgãozinho aqui chamado cérebro, né? Que é ele que traduz tudo isso para a gente, né? Esse cérebro é ele que vai traduzir tudo isso para nós, né? Tudo vai passar por ele, os pensamentos, os sentimentos, as sensações, tudo vai ser traduzido por este órgão fantástico que é o cérebro físico, né? E aí, meninos, quem mais quer falar? Quem mais está aqui que não falou até agora? Deixa eu ver. Fátima, deixa eu ver, eu não estou conseguindo ver todas as pessoas. Deixa eu ver quem. Eu vou interromper o compartilhamento para a gente poder, para eu poder ver melhor, ok? Todo mundo posso interromper? Sim. Sim. Que aí eu consigo ver as pessoas que eu não estava conseguindo ver. Quem está aí? Fátima, Murilo, deixa eu ver quem mais. Marina, Cláudia, Marília, eu não consigo ver aqui. Vamos lá. você não está conseguindo ver? Deixa eu mexer aqui. Agora eu consegui ver. A Fátima, Murilo, Marina, Edna, Cláudia, Denilce e William. O que vocês acharam do tema? Ótimo, O que ótimo. ficou para cada um desse tema? Deu para aprender Muito desse tema? especial, né? A parte que eu achei bem legal foi a questão lá do início, a analogia, sabe? Foi feita lá. Eu achei muito legal, do computador com o cérebro. Uhum, Bem didático, bem legal. Achei bem, bem bom. uhum. E eu estou me adaptando ainda com esse horário, tá? Porque Aí eu vou aqui, pensar. né, Marina? Aqui a gente já
Para Você nós já vai viu, ser né, que quase a 10 gente horas, 10 já, né? horas. a gente já está pingando, né, Edna? É, O olhinho já começa a ficar murcho em São começa a estar, Paulo, no meu olho está Distrito assim, ó. Federal. Você viu? Ai, ai. Fátima, Ai, quer ai. falar alguma coisa? Se apresente, por favor. Quem chegou depois da Fátima? A Fátima é uma nova parceira que está acabando de chegar. Seu microfone está fechado, Fátima. A Fátima e o William estão chegando agora na Abrap. Muito bem-vindo aos dois. Ainda não abriu, Fátima. Não É, abriu. bati Ah, Abriu, errado. abriu, abriu. Isso. que Gente, ficou eu para você? queria agradecer, né, estar aqui com vocês hoje, no meu primeiro dia. Agradecer especialmente o Murilo, que me deu a maior força quando ele falou que ficou um ano calado. Então, muito obrigada, Murilo. E a William, né, que está começando hoje, pelo jeito ele vai falar por nós dois. Muito obrigada, William. Muito bom. Tá, mas amei, né? Gostei muito do tema, dos estudos, da contribuição de cada um e agradeço muito a acolhida de vocês. Nós é que agradecemos de estar chegando gente nova, né? A fila Muito de bom. espera fica bem faceira, né? Que eu que cuido da fila de espera. Sim. Ai, eu vou aproveitar, vou abrir um parênteses aqui, Maria, Hum. para os que estão chegando e para os que estão aqui também. Eu também, a gente já tem um tempo que eu faço um grupo de estudos que depois passou para a Brap, que a gente mexeu no estatuto para poder caber, né? Grupo de estudos da obra completa do Jung, tá? É todo o primeiro sábado de cada mês, todos estão convidados. Se tiver interesse, eu coloco lá no grupo, né? Já vai ser esse sábado, e são 3 horas de estudo uma vez ao mês, tá? A gente tem 10, 15 minutos de intervalo, o restante a gente fica estudando. A gente está no quarto livro, né? Freud e a psicanálise. Então, se alguém tiver interesse, só entrar em contato comigo, tá bom? Mais alguém quer comentar o que ficou da lição de hoje? Fazendo só uma analogia, Maria, Hum. eu acho que essa ideia que a Joana traz para a gente é a gente trabalhar a academia do espírito, né? Porque a gente, no mundo material, a gente trabalha muito a academia do corpo, né? Corpo malhado, esbelte, elegante, bonito, isso, aquilo, tudo no externo, né? E o que a Joana nos propõe é trabalhar a academia do espírito, ou seja, a gente tem que malhar a mente, a vontade, a disponibilidade, o interesse, né? Eu acho que essa é a parte que a gente precisa trabalhar bastante na academia do espírito. Desenvolver a responsabilidade, o querer, né? O empenho, porque tem que ter empenho. Então, são vários quesitos aí que a gente precisa trabalhar na academia do espírito, para a gente poder se dizer candidato à plenitude, né? Que bonito, Marina! Academia do Espírito, gostei. Eu também. É, eu, go Bem eu legal. gosto eu gosto dos insights que os espíritos enviam, né? Porque as ideias vêm de lá, né? Que bacana, E viu? candidato à Legal. plenitude também, é muito legal. É, Candidato à plenitude. Muito bom. Vamos nos bem candidatar, vamos legal. nos inscrever nessa escola aí Sim, E da vamos plenitude. malhar, né, Marina? malhar. É. Malhar todo dia, né? É. Todo dia. Quer ficar bem musculoso, bem forte, resistente para os embates, então
Muito bem. E dele trabalho. Dá-lhe É isso aí. trabalhar, dá-lhe malhar. Ok, meninos e meninas, podemos dar por satisfeitos por hoje. Então, Sim, eu vou interromper a gravação, agradecendo a presença de todos, né? Os presentes, aqueles que vão assistir depois através do YouTube, né? Que essa aula possa contribuir um pouquinho mais nessa nossa caminhada, né? Rumo à plenitude, porque, como diz a Joana, é um caminho, né? Todo mundo tem que chegar lá um dia, né? Ok? Ela nos garante isso, que nós temos que chegar lá um dia, né, nessa plenitude. Então, gratidão a todos e até a próxima quarta-feira.